Olá! Bora mergulhar de cabeça num tema que, no fundo, todo mundo conhece bem, aquela verdadeira montanha-russa que acontece dentro da gente, sabe? Os altos e baixos. A ideia aqui é a gente entender melhor essa oscilação emocional e descobrir como transformar o que parece um caos numa jornada de crescimento. Essa frase, nossa, ela é o ponto de partida perfeito, né? Porque ela captura exatamente aquela sensação de ser carregado por umas forças internas que não parecem ter muita lógica nem controle. É uma experiência que quase todo mundo já teve. Esse sentimento de que as nossas emoções, às vezes, têm vida própria. E é exatamente aqui que a nossa análise começa, bem no meio do que a gente pode chamar de tempestade interior. É aquele estado de ser meio que governado por essas flutuações todas, sem entender direito o porquê. Quem nunca viveu essa gangorra? Um dia a gente acorda com todo o gás, cheio de entusiasmo e esperança, e no outro, sem motivo aparente, bate um desânimo, uma inquietação que toma conta. E esse vai e vem constante cansa, né? Cansa e cria uma sensação de fragilidade muito grande. E aí, no meio dessa instabilidade toda, é super comum surgir aquela pergunta: será que o problema é falta de fé? Ou, sei lá, falta de força de vontade? Essa dúvida acaba colocando mais um peso, uma camada de culpa em cima da confusão que já existe. Mas a resposta, na verdade, é bem mais direta. Não se trata de uma falha de caráter ou algo do tipo, e sim de um fenômeno bem específico: a tal da oscilação emocional. E olha, só de dar um nome para isso já é um primeiro passo gigante para começar a entender o que está acontecendo. E agora, o ponto crucial é esse. Essa oscilação deixa o nosso mundo interno muito reativo. É como tá aqui, olha só. Uma palavra atravessada tem o poder de estragar o dia inteiro. Uma pequena expectativa que não se cumpre vira um fardo enorme. A alegria vem intensa, mas, puf, vai embora rápido. Já a tristeza, essa parece que vem para ficar, né? Falta um leme, falta uma direção interna mais firme. Então, no meio desse cenário todo, alguma coisa começa a mudar. É quando a gente chega no momento da virada, o que podemos chamar de compreensão silenciosa. É aqui que uma nova maneira de enxergar as coisas começa a nascer, bem de mansinho. Que percepção fantástica, né? O que é mais interessante aqui é essa mudança de foco. A questão não é a intensidade, não é que se sente demais. Sentir muito não é o problema. O verdadeiro desafio, o X da questão, é a falta de uma bússola interna para ajudar a navegar por esses sentimentos todos. E a partir dessa ideia surge um conceito central: educar o sentir. Pensa nisso não como reprimir ou controlar, mas como aprender. Do mesmo jeito que a mente se educa estudando, o nosso lado emocional também se educa, através da experiência consciente. É transformar as emoções em professoras e não em inimigas. E olha, essa é uma ideia que liberta. Aquela oscilação toda deixa de ser vista como um erro, como uma falha. Em vez disso, ela ganha um novo significado. É um sinal natural de que existe um processo de aprendizado acontecendo. É um convite para a gente se olhar com um pouco mais de compaixão. Certo, então vamos para a parte mais prática. Como é que essa tal educação do sentir acontece no dia a dia? É aqui que a gente entra nas ações conscientes, naquelas atitudes que ajudam a construir uma nova relação com as emoções. Temos aqui um roteiro bem claro e, olha, muito poderoso. Primeiro passo, em vez de reagir no automático, a gente pausa e observa. Segundo, no lugar de se julgar, a gente escolhe acolher o que está sentindo. E terceiro, que talvez seja o mais importante, a gente se dispõe a ouvir o que aquela emoção está tentando dizer. Esse slide aqui ilustra super bem esse passo de ouvir. As emoções viram mensageiras. A raiva, por exemplo, pode estar apontando que algum limite pessoal foi ultrapassado. A tristeza talvez esteja mostrando que tem algo lá do passado que precisa ser resolvido. E o medo pode ser só um pedido de mais segurança. Elas trazem informações muito valiosas. Eu adoro essa metáfora. Cada vez que se escolhe observar, acolher e ouvir, é como se um músculo invisível da nossa harmonia interna estivesse sendo treinado. É claro que vão ter recaídas, dias mais difíceis, normal, mas o exercício constante vai fortalecendo essa estabilidade por dentro de uma forma que fica. E todo esse treinamento, todo esse processo nos leva ao estágio final dessa jornada, a conquista do governo íntimo. É um novo estado de ser, sabe? De mais equilíbrio, de autogestão.
A transformação fica muito, muito clara nessa comparação de antes e depois. A dinâmica interna muda da água para o vinho. A gente deixa de ser um barco à deriva, sabe, comandado pelas ondas das emoções, para se tornar quem segura o leme, com a consciência apontando a direção. E é muito importante entender o que é esse governo íntimo. Não se trata de virar uma pessoa fria, sem emoções, nada disso. Pelo contrário, é um estado de harmonia onde se aprende a dar aquela pausa, a refletir e a confiar na própria capacidade de navegar os desafios, mantendo o rumo. E aqui está o resultado prático disso tudo. A vida não vira um conto de fadas. Os desafios lá fora continuam aparecendo. A grande diferença é que eles não encontram mais um terreno fértil para o caos aqui dentro. Um interior organizado não aumenta a dor, ele a processa com mais sabedoria. Para a gente fechar, fica essa reflexão poderosa. E se a gente mudasse completamente o nosso jeito de olhar para isso? Se a gente parasse de ver as emoções como tempestades que precisam ser evitadas e passasse a enxergá-las como mensageiras, como guias que apontam exatamente onde a gente precisa crescer? Fica a pergunta no ar.